O título do sermão é o seguinte: vocês percebem a gravidade do seu pecado? E eu vou ler o texto que foi escrito por Paulo, está aqui no capítulo 6, versículo 8 até 11. Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os impuros não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém, meu irmão? Vamos começar a exposição desse texto que vai mexer muito com a gente. Vamos orar para a gente começar. Meu Deus, estamos aqui mais uma vez na tua casa de oração para refletirmos e aprendermos sobre esse texto, continuando na carta de Coríntios. Uma carta que foi escrita para todas as igrejas. Essa carta é a cara das igrejas. Cada vez mais que a gente vai estudando, a gente vai vendo que como ela é atual, Senhor. Como nós olhamos ao redor e vemos isso aqui acontecendo. Parece mais que Paulo está escrevendo hoje. E é impressionante como a carta fala com tanta profundidade de alguém que conhecia a fundo os problemas da igreja. Nós precisamos tanto de ouvir o que Paulo escreveu hoje aqui nesse texto, para que a gente não repita esses erros. Embora muitas igrejas, muitas congregações, muitos cristãos estão repetindo esses erros por aí fora. Principalmente no nosso mundo hoje, no mundo que relativiza tudo. Nos dá sabedoria, Senhor, para lidar com essas situações. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo deixou claro antes, que os cristãos não devem levar uns aos outros aos tribunais seculares. Paulo está falando um pouquinho antes, porque a gente falou semana passada, por causa de disputas pequenas. Paulo também mostra que, às vezes, em virtude do dano ser muito pequeno, é preferível perder, embora muita gente não queira passar, nem aceitar isso. Sofrer a injustiça, ser enganado por um irmão em Cristo, do que levar esse irmão ao tribunal secular por uma disputa pequena, uma disputa menor. É importante lembrar que Paulo está escrevendo e descrevendo o assunto civis do dia a dia. Alguém que pediu emprestado, não pagou, algum negócio que foi feito e não foi concretizado. E Paulo está dizendo o seguinte, ele vai falar disso aqui mais na frente. Quem são os impuros? Essas pessoas que cometem isso são pessoas impuras, elas não foram transformadas. E é esse ponto que eu vou chamar a atenção e que Paulo também vai chamar a atenção. Meus irmãos, os irmãos de Coríntios enganavam e trapaceavam. É o que a gente vê. Paulo diz aqui, vós mesmos, no versículo 8, pode olhar na sua Bíblia, vós mesmos fazeis justiça e fazeis o dano. E isto, a quem? Aos próprios irmãos. Noutra versão diria assim, pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam, e fazem tudo contra os seus próprios irmãos. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo? Dentro da igreja, existem pessoas que estão roubando e cometendo todo tipo de injustiça. Isso aí você pode englobar qualquer situação
que leva à injustiça, algum falso testemunho, alguma história de alguém que viu algo e que deduziu algo e começou a proliferar no meio da igreja, pessoas que enganavam as outras, pessoas que buscavam tirar boa vantagem da boa fé dos outros. E a gente sabe que isso acontece ainda hoje. Sabe? Isso não é novidade. Isso não é algo antigo. Não é? Ou seja, Paulo está dizendo que não há lugar dentro da igreja para que o trato entre os irmãos, nesse trato não pode existir desonestidade. Não pode existir desonestidade. Porque ele mesmo diz, olha, ou não sabeis que os injustos não entrarão no reino dos céus. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, tem gente que está na igreja, que você chama de irmão, que ora com você, que canta, que prega, mas ele não vai entrar no reino dos céus. Porque ele age com injustiça, ele age com dolo. Ou seja, ele tem deliberadamente a intenção no coração de enganar, de levar vantagem. E é o que muita gente vê hoje. Isso eu estou incluindo todo mundo, meus irmãos. Do membro da igreja até o pastor. Quantos pastores não estão ludibriando a fé de pessoas humildes? Usando a palavra de Deus para um motivo injusto. Quantos não estão tirando dinheiro das pessoas, usando a palavra de Deus para benefício próprio? Mas quanto mais as pessoas dão lugar a Cristo, meus irmãos, Paulo dá a entender que quanto mais se der lugar a Cristo, menos lugar se dará dentro da igreja espaço para a desonestidade, para a injustiça. Então, desonestidade, injustiça, enganar os outros, cometer todo tipo de ato que possa prejudicar o irmão, só acontece porque Cristo não está habitando naquele lugar, na vida daquele irmão. Quem são os injustos que não estarão, meus irmãos, no testamento de Deus? Por que eu coloquei testamento de Deus? Porque, veja só, o cidadão, ele é pai e ele tem filhos. Quando as pessoas falecem, quando elas têm posses, elas fazem o quê? Fazem um testamento. Para quem? Para os herdeiros. Os herdeiros são os filhos. E Paulo diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, se eles não herdarão o reino de Deus, não herdarão nenhum benefício, nenhum bem, não herdarão nada, eles não estarão no testamento de Deus. Paulo vai deixar claro que a maneira como a pessoa vive vai refletir o seu relacionamento com Cristo. Porque diz aqui, vós mesmos fazeis as injustiças e fazeis os danos e aos próprios irmãos. Ou não sabeis que você que faz a injustiça e que comete o dano, você é impuro. Você não vai herdar o reino de Deus. Não vos enganeis. E aí ele chama a atenção de que muitas pessoas se enganam, pensando assim, rapaz, Deus perdoa. Não tem problema não. O irmão pode, o irmão é rico, o irmão tem condições, eu sou um coitado. Eu já vi todo tipo de situação, meus irmãos, é que eu não vou elencar aqui, até para não perder o objetivo da pregação, que não é expor os casos, mas sim evitar que eles aconteçam. Paulo deixa claro que a maneira como uma pessoa vive, meus irmãos, vai refletir o seu relacionamento com Cristo. O Evangelho de Cristo oferece o quê? Oferece perdão. Oferece salvação. E essa salvação e esse perdão é absoluto para qualquer pessoa que queira o quê? Viver e vir a Deus por meio da fé. Porque a própria palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É por meio da fé que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a fé dos irmãos aqui está sendo aumentada porque estão ouvindo a palavra de Deus. Pelo menos aqueles que querem que sua fé aumente.
que um reino ou a herança de um pai, ela não é conquistada pela força, mas ela é transmitida pelo pai e pelo rei aos filhos. Então, se Paulo diz aqui, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus, então é preciso entender que se herda uma herança, e a herança é dada pela benevolência daquele que está transmitindo bem aos seus descendentes. E no caso aqui, herdar o reino de Deus. Aqueles que herdam o reino, meus irmãos, estão também recebendo o quê? O que é que vem do testamento? Quando o pai falece, ele deixa o testamento, na maioria das vezes com o advogado vai para a família, reúne todo mundo e vai ler o testamento. E ele diz: Maria, papai, seu pai deixou isso, um carro, uma casa. A fulano, seu pai deixou um carro e uma casa. A fulano, você foi deserdado. E a pessoa toma um susto, eu deserdado, ou seja, o pai é como que abandonasse. Ele não é considerado digno para receber a herança. É mais ou menos isso aqui que Paulo está chamando a atenção. Imagina o choque de você descobrir que você não é digno para receber a herança do seu próprio pai. E ele diz: não vos enganeis, porque muitos em Corinto, como ainda hoje, se enganam e brincam com a situação. Então, o testamento, o benefício, aliás, o que vem de benefício no testamento é que você vai receber a vida eterna com ele na glória para sempre. E Paulo está dizendo que existe um grupo de pessoas que vão ser deserdadas. Elas não vão herdar o reino de Deus. Deus não vai, no seu testamento, contemplar essas pessoas. São quem? Ele chama de injustos. Ele chama de injustos. Noutra tradução diz: vocês não sabem que os maus, as pessoas que têm a maldade no coração, mas eu prefiro aqui o injusto por questão da injustiça, e eu vou explicar por quê. Não vos enganeis, porque nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E a gente vai falar aqui de um por um. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 21 a 26, ele mostra claramente que somente aqueles que vêm a Deus pela fé em Jesus são declarados justos. Somente esses vão herdar. Aqueles que Jesus disse que foram declarados inocentes. E o que é que significa isso, meus irmãos? Significa o seguinte: que no mundo vindouro não haverá bem-aventurança e felicidade se a justiça e a retidão não estiverem presentes. Que mundo futuro é esse, onde você não vai encontrar lá paz, justiça, retidão, pureza, o amor presente, onde não vão haver sabores, onde não haverá dor? Por isso que Paulo diz: olha, não tem como ser, não tem como existir um lugar como esse sem a presença de Cristo. E Cristo só estará presente, e as pessoas só estarão presentes, porque nesta vida nós o seguimos. Cada um pegou sua cruz e seguiu ele. E essa justiça, meus irmãos, ela é muito melhor do que a justiça que a gente pode esperar de criaturas pecaminosas, que somos nós. A justiça do homem é completamente falha. Ela promove muitas vezes mais a injustiça do que a própria justiça. Em muitas situações na vida, as pessoas estão sendo injustiçadas. Então, essa realização plena de justiça só vai ser real se Jesus estiver presente. E é isso que está aqui por trás do que Paulo disse. Você não sabe que
injustos não entrarão no reino dos céus? Porque eu tenho falado de Cristo para vocês. Então, os injustos que Paulo fala, meus irmãos, estão contaminando o ambiente. Mas a gente não deve pensar que um cristão que cometeu um ato de fornicação, e aí a gente vai entrar detidamente em cada ponto, um ato de adultério, um ato de homossexualidade, ele já está excluído do reino de Deus. Não é desse povo que Paulo está falando. Não é daquele irmão que fornicou, ou seja, manteve relações fora do casamento, não é? Ou mesmo na sua juventude, vivia, tinha uma namorada, não queria casar, e aí se envolveram sexualmente. Isso é fornicação. Aí ele chega depois, vê que não deviam ter feito isso, casam, vão viver a vida. Não é por causa disso que eles vão deixar de herdar o reino dos céus. O que Paulo quer chamar a atenção, meus irmãos, é para aquele indivíduo que vive para esse fim. E aí eu vou entrar em detalhe mais na frente. Ou seja, o coração dessa pessoa é alimentada 24 horas por esses desejos. Ela vive por esse desejo. É isso que move a vida dela. Ela não consegue ter um estilo de vida diferente desse aqui. Essa pessoa é como se ele seja um estelionatário da própria vida dele. Ele engana a si mesmo. Por isso que Paulo diz: não vos enganeis. É como alguém que vive uma vida de engano. E muitas vezes ele é um aproveitador daquilo que pior a vida pode oferecer. Que é exatamente o que Paulo fala aqui. Muitos desses aqui, o negócio que move o coração deles, meus irmãos, é a vulgaridade. Muitos vivem idolatrando não só a um outro Deus, que pode ser o seu trabalho, o patrimônio que você tem, o seu dinheiro, mas muitas vezes eles vivem idolatrando a própria promiscuidade, a própria depravação dos costumes. Ele sente prazer nisso e ele quer fazer isso, e a vida dele está baseada nisso. É aquele indivíduo que sai de manhã e diz: olha, quem é que eu vou pegar hoje? O objetivo de vida dele é esse. Na época de Paulo, meus irmãos, em Coríntio, o verbo corintiar, ou o termo grego corintiosomai, mas trazendo para a nossa realidade, é como se fosse corintiar. Corintiar, meus irmãos, é sinônimo de cultuar, de domingo a domingo. E aí eu vou falar um termo bem explícito para os irmãos entenderem. Habituar-se a viver uma vida de sacanagem, uma vida depravada, uma vida dissoluta, com o pior que pode ter no mundo. Ou seja, esse espírito habitava aquele ambiente, aquela cidade, aquele povo, e o indivíduo, meus irmãos, estava atrelado e preso a viver uma vida de orgia sexual, por exemplo, onde na vida dele valia tudo pela vontade que desse para fazer, o que aparecesse na mente dele para fazer, ele faria. Por mais baixo, por mais depravado, por mais degradante que fosse, ele vivia sem limites e sem controle da sua própria vida. Paulo fala aqui, e eu vou começar por esse ponto, por esse considerado impuro, que ele diz aqui: nem efeminados e nem sodomitas. Por quê? Porque é o que mais chama atenção nesse texto, porque esse texto, esses dois sempre foram o foco do texto. E aí muitos falam homossexuais, outros falam na prostituição, né? E aí eu vou me atentar mais um pouco para chamar a atenção deles dois, para poder depois mostrar que os outros estão no mesmo pé de igualdade. Então vejam só, o que é que acontecia? Muitos homens com esse espírito
que eu disse para vocês, é corintiar, a gente pode pensar assim, ou corintizomai, como diz no grego, andavam pelo porto de Corinto como treslocadas, vestidos, ou seja, pegando o que aparecesse pela frente. Podia ser homem, podia ser mulher, podia ser 2, podia ser 3, podia ser o que fosse. Podia ser um grupo de 10. Viviam andando, figurando-se como mulher, vestia-se como mulher, andava como mulher e viviam, o estilo de vida deles era viver a devassidão. Então imagina, hoje tem um termo que no meio dos homossexuais eles falam que chama-se pegação, né? E a pegação funciona como? Eles se encontram em lugares para manterem relações sexuais e eles trocam um com os outros, né? Se tiver lá 10 casais, um se mantém em relações sexuais com o outro, uma hora um é ativo, outra hora outro é passivo, e um é passivo com um, depois vai com o outro, e assim. Esse é o estilo de vida do corintizomai. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês, que são afeminados, que vivem esse estilo de vida, ou seja, sentem prazer de viver assim. É diferente de alguém que, por exemplo, um dia viveu essa vida. Quem era o ladrão que Paulo está falando aqui? Meus irmãos, é aquele cara que vivia com a ideia de roubar o que quer que seja de alguém. Podia ser um bem, podia ser um objeto, podia ser até uma ideia que a pessoa tinha, que conversava, ele ia roubava essa ideia, como ainda hoje acontece, e desenvolvia alguma atividade para levar vantagem. Ou seja, ele vivia conscientemente com essa prática de vida. Ele saía de casa pensando: quem eu vou enganar hoje? Quem é o próximo bobo que eu vou enganar hoje? E aí você vai para dentro da igreja e você encontra gente assim. Por isso que Paulo está falando aqui. Porque isso não é pessoa de fora, isso é gente que estava dentro da igreja, com esse tipo de prática, que vinha para a igreja para enganar o outro. Rapaz, vou encontrar o próximo irmão e vou querer levar uma vantagem nele. Eu sou tão coitado, eu estou passando dificuldade. Aí engana um, engana outro, pede emprestado, não paga, pede para o outro fazer um serviço para ele e diz que não paga, pede para qualquer coisa. Ele quer levar vantagem em cima do outro. Ele está roubando o outro, roubando o tempo do outro, roubando a paciência do outro. Ou seja, era uma vida, meus irmãos, o indivíduo era a vida da própria apropriação indébita. O que é esse termo? É um termo jurídico. Apropriação indébita. Os irmãos têm celular. Aí o irmão deixa o celular na cadeira. Aí vai no banheiro. Aí eu estou sentado atrás, o que é que eu faço? Vou lá e pego o celular e boto no bolso. Desliga e boto no bolso. Isso chama-se apropriação indébita. O irmão tem o dinheiro para receber. Aí diz: Marcos, você podia ir para mim receber esse dinheiro, já que você vai lá para o centro da cidade? Eu vou. Aí eu pego, recebo o dinheiro e gasto o dinheiro. Isso é apropriação indébita, o dinheiro não é meu. Então tinha irmãos dentro da igreja que faziam isso. Você imagina uma irmã que recebe uma aposentadoria, que é o mínimo necessário para sobreviver, que muitas vezes nem dá. Aí o indivíduo pega e sai e vai, por exemplo, para uma festa. E a irmã fica em casa esperando o dinheiro vir, confiando naquele irmão e descobre que ele gastou o seu dinheiro. Como é que faz? Esse é o tipo de pessoa que Paulo está falando. Ou seja, o indivíduo, ele vivia de roubar, meus irmãos, o que fosse. Eles afetavam a questão mental da igreja, o envolvimento psicológico com essa pessoa trazia problemas. E aí Paulo está dizendo: olha, nós temos os adúlteros, temos os efeminados, temos os sodomitas, temos os ladrões. Dos adultos, Paulo diz o seguinte: olha, é daquele indivíduo que sai de casa, ele é casado, e diz: olha, hoje eu não volto para casa se eu não sair com alguém. Ele sai com esse propósito, ele passa 24 horas assediando as mulheres dos outros.
Já conheceram crentes assim? Eu já conheci, já. E você fica surpreso como é que a pessoa tem o disparate, a cara de pau de agir dessa forma. Outra pessoa que ele fala que nós dará são os bêbados. Quem são os bêbados aqui? Meus irmãos, o bêbado não é aquele indivíduo que teve problema com bebida no passado e de repente ele caiu, bebeu uma vez, se embriagou e depois volta arrependido, dizendo que não quer fazer aquilo, foi muito forte, foi mais forte que ele. Como, por exemplo, o caso do viciado em drogas. É uma luta, que a gente sabe que é aquela luta para se libertar. Muitos deles conseguem sair, mas dizem o quê? Nós não estamos curados, nós estamos abstêmidos e temos que lutar o tempo todo, 24 horas, para não cairmos de novo nas drogas. Na bebida é mais ou menos assim. Ou seja, o bêbado é aquele cara que a bebida é a sua ideologia de vida. Ele acorda para beber, vive embriagado, quer que a bebida tire a sua consciência, como já ouvi falar, por exemplo, uma vez eu estava assistindo uma entrevista de um assaltante, e ele disse que cometeu o crime porque bebeu. Aí perguntaram, mas você acha que isso justifica? Mas a gente bebe para poder criar coragem, para cometer o delito. Porque a bebida, ela faz o que o álcool no cérebro? Ela tira a censura. E você vê que as pessoas embriagadas fazem coisas que muitas vezes nem lembram depois. Eu conheço casos de mulheres que viviam embriagadas, que mantinham relações sexuais que não sabiam nem com quem foi no outro dia. Estão embriagadas. E isso está acontecendo na igreja. Ou seja, o indivíduo chega a beber, se embriagar, acha que pode matar, pode roubar, pode destruir, pode passar por cima do outro, pode se prostituir. Ou seja, ele não quer viver uma vida de lucidez. Ele quer viver a vida anestesiada, para não sentir nenhum peso na consciência do que vai fazer. Ou seja, ele pode cometer qualquer tipo de coisa reprovável, e depois ele diz o quê? Foi a bebida. É disso que Paulo está falando. Quem são os roubadores aqui que Paulo está falando? E aí eu vou falar especificamente dentro daquele grupo de pessoas específicas que muitas vezes estão agindo como esse roubador que Paulo fala. O roubador aqui é mais ou menos como aquele indivíduo que ele rouba o Evangelho, rouba o Espírito Santo por meio da fé dos outros. Ele prega algo que, mesmo estando aqui no Evangelho, mas não é isso que o Evangelho quer dizer, ele interpreta para seu bel prazer, para levar vantagem financeira do outro. Imagine se eu chego aqui, e aí eu posso falar especificamente dos pastores, e começo a pregar que, se você começar a dar R$100 toda semana, eu vou aqui orar em cima desse dinheiro, pedindo a Deus a cura de uma doença que você, por exemplo, porventura tenha, ou porventura você queira arrumar um emprego. E se você quiser um emprego mais rápido, você aumente a oferta, não dê só 100, dê 200, dê 300, dê 1000. É desses roubadores que Paulo está falando. Pessoas que usam a fé para tirar dinheiro e vantagem dos outros para benefício próprio. Porque em lugar nenhum do Evangelho Jesus disse, olha, se você me der dinheiro, eu vou dar benefícios materiais para você. Você não vê isso. Texto nenhum. Mas ele, o indivíduo chega e diz, olha, Jesus disse, se você bater, ele vai abrir. Então bata botando 200, 300, 400, 500, 1000, 10.000, que ele vai abrir a porta para você. E esses tempos estão cheios. Porque as pessoas vão estar ouvindo o que agrada. Eu quero um emprego, eu vou conseguir, eu vou dar esse dinheiro. É o pastor que está falando. Mas esse pastor é o que Paulo diz aqui, você é um roubador. Você é um usurpador. Então, meus irmãos, são aqueles que roubam o seu irmão, pois enxergam nele
uma pessoa que ele pode trazer alguma vantagem. Quantas pessoas a gente não conhece, que mesmo vendendo a igreja, ele só tem um relacionamento com você porque você dá alguma vantagem para ele, porque você tem algum benefício a oferecer para ele. Ou seja, ele vive o evangelho como que uma profissão. Minha profissão é eu tenho que me dar bem, eu tenho que ganhar bem. Eu sou filho do rei, então eu tenho que andar com um carro importado. Aí chega o disparate de dizer que Jesus andava com o melhor transporte da época, que era um jumentinho, que Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho, né? Só que o jumentinho não era dele, era emprestado. Aí o indivíduo diz: qual é o melhor transporte hoje? Um avião. Então eu mereço andar de avião, porque Jesus vivesse hoje, ele andaria de avião. Eles usam a lógica do inferno para tirar dinheiro das pessoas. É dessa pessoa que Paulo está dizendo que expropria o outro por meio da fé. Existem os idólatras, e a gente não precisa entrar em muitos detalhes, porque idólatra a gente sabe o que é idolatria, embora as pessoas idolatram. Muitas vezes, meus irmãos, tem irmão que idolatra a própria igreja. Ah, não pode mudar a cor. Ah, não pode acrescentar tal coisa. Não podemos mudar o formato da igreja. Tem que ser, olha, porque faz 50 anos que é desse jeito e a gente não pode fazer essa mudança. Olha, os bancos não podem ser assim, tem que ser dessa forma o banco, porque se não for desse banco, isso não vai agradar a Deus. A gente domingo estudou em Reis, qual foi a oração que Salomão fez? Senhor, eu fiz um templo, mas para o Senhor, para a gente poder adorar o Senhor lá nesse templo. Mas o Senhor não habita em locais que o homem tenha feito com suas próprias mãos. Ou seja, o Senhor não habita templos feitos por mão de homens. Nós estamos aonde? Numa casa de oração. Então tem gente que idolatra o pastor, tem gente que idolatra o músico, o instrumento musical dele, tem gente que idolatra o carro que tem, idolatra a inteligência que tem, idolatra a esposa, idolatra o marido, idolatra o que você pode imaginar. É desse pessoal que Paulo está falando, que vivem a vida assim, de idolatria em idolatria. Os maldizentes são aqueles que, quando ele abre a boca, é para amaldiçoar. Ele vive de amaldiçoar. Ele abre a boca para orar e ora assim: Senhor, que a desgraça caia sobre a casa do meu vizinho. Pesa a tua mão, Senhor. Pesa a tua mão. Eu sei que o Senhor pode. Traz uma doença grave. Leva ele. Mata ele. Tem gente que ora assim. E ele ora por quê? Porque os seus desejos não foram satisfeitos. Porque as pessoas muitas vezes não concordaram com o pecado dele. Então, meus irmãos, Paulo, depois que passa a falar dessas pessoas, e a gente não pode esquecer que os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes e roubadores, todos eles estão no mesmo patamar. Mas historicamente muitas pessoas só olhavam para esse texto e viam só o quê? Os efeminados e sodomitas. E os adúlteros? E aquele que adultera e que acha engraçado? Ah, besteira. Dessa vez passa e a vida continua. Paulo no versículo 11 vai dizer, meus irmãos, que esses rótulos de identificação, ou seja, idólatra, adúltero, impuro, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, roubador, bêbado, maldizente,
Todos esses rótulos, eles vão ser e foram removidos de uma vez por todas dessas pessoas, porque, é como eu disse, em Coríntios, quem participava da igreja eram ex-impuros, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-efeminados, ex-sodomitas, ex-ladrões, ex-avarentos, ex-bêbados, ex-maldizentes, ex-roubadores. E muitos deles não estavam querendo abandonar a velha vida. E Paulo está dizendo, olha, se Cristo entrou na sua vida, você vai ser transformado, isso vai ser removido, esse nome vai ser tirado, você agora é um servo de Cristo. E o próprio Deus vai declarar você justo. E se você cair uma vez ou outra, não fique achando que você perdeu o direito de ter acesso a Deus, ou a vida eterna, ou a comunhão com os santos. Mas não, só se você resolver voltar à vida que você tinha. E tinha alguns que estavam querendo voltar, e por isso que Paulo está falando isso. Então Paulo diz, olha, uma pessoa perdoada em Cristo, ela define que os pecados estão onde? No passado. As pessoas que entregaram sua vida a Cristo, os pecados estão no passado. Eles agora, as pessoas são redimidas. Elas vão errar, vão cair, vão. Paulo mesmo diz, miserável que sou. Aquilo que eu prefiro fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Dentro de mim é uma lei que me impede de fazer. Eu penso, não, isso é certo. Mas quando eu vou fazer, meu corpo me empurra para eu fazer o que é errado. Miserável que sou, quem vai me livrar desse corpo? Mas graças a Deus, que nós fomos restaurados em Cristo Jesus e salvos. Então eles definem, meus irmãos, aqueles que já são cristãos, não são definidos dessa forma. Aqueles que entregaram sua vida a Cristo não vão se enquadrar aqui. Só aqueles que dizem que entregaram a vida, mas querem continuar nessa prática. É um erro, meus irmãos, se entregar às paixões. Porque as paixões endurecem o coração. Cegam as pessoas. Fazem com que elas não entendam o que é pecado. Elas não conseguem discernir o certo do errado. O resultado é que essas pessoas não conseguem mais ver o erro que estão fazendo, irmão André. Elas, na verdade, não buscaram o perdão de Deus. Sem Cristo não há perdão. Sem perdão não há salvação. Sem salvação há apenas o quê? A condenação eterna. E o que eu posso dizer, meus irmãos, é que eu não quero isso para ninguém. E eu sei que Deus também não quer. Deus quer que todos se salvem. Qual é a conclusão que a gente chega desse texto? Primeiro que Paulo está falando para crentes. Alguns que estão dentro da igreja estão com esse tipo de prática. Não é pessoas lá fora. Pessoas que estão lá dentro. Ou seja, Paulo também quer dizer o seguinte, olhem, homens e mulheres ímpias e homens ímpios, ou seja, aqueles impuros, eles vão ser julgados com base nas suas obras. Não é interessante? A gente não vai ser salvo pelas obras, não. Mas a gente vai ser julgado pelas obras. Aqueles que vivem a vida impura. Ou seja, se você vai ser julgado por suas obras, você deve fazer o quê? Buscar a salvação pela graça de Deus. E a gente não pode, nunca deve, nem deve enveredar pelas práticas ímpias, meus irmãos, dos impuros. Paulo está dizendo aqui, se você era impuro, por que você vai voltar às práticas? Se você era idólatra, por que você vai voltar à idolatria? Se você era adúltero, se você viveu uma vida de adultério, por que agora você vai voltar à vida de adultério? Se você era efeminado, por que volta à vida de efeminado? Sodomita, ladrão, o avarento. O avarento é aquele indivíduo que não ajuda ninguém. Ele é ambicioso só pelo próprio desejo de obter algo. Mas ele vê o irmão passando necessidade, ele tem condições, ele não ajuda.
disse assim, e ele ainda diz assim, se possível, dá uma corda para ele se enfocar mais ainda. Então, meus irmãos, a gente tem que viver uma vida santificada, que ela vai se dar quando? Quando cada dia as práticas que nos separavam de Deus ficam para trás. Essa é uma vida santificada. É quando as práticas que nós tínhamos no passado não a praticamos mais. E que Deus, meus irmãos, nos proteja de todas essas formas de pecado. De pecados sexuais, pecado da idolatria, da avareza, pecado da homossexualidade. Todos esses pecados. Pecados que se dão por atos e atitudes, né? Muitas vezes por mentes pervertidas e pensamentos, e até por imaginações, porque a mente do homem é criativa, principalmente para fazer aquilo que não agrada a Deus. Vamos orar. Senhor, chegamos ao final, Senhor, da exposição desse texto. E é interessante que Paulo diz que os irmãos de Corinto cometiam injustiça e roubavam. Eles faziam isso tudo contra os próprios irmãos. E ainda hoje é assim. E o Senhor, na sua palavra, diz que a gente não pode se enganar. Os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os sodomitas, os fornicadores, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os que vivem drogados, se drogam e se embriagam para cometer crimes, os que caluniam, os que assaltam a fé, Senhor, não terão parte do reino de Deus. Paulo também diz que alguns deles eram assim, mas graças a Deus que todos nós fomos lavados, separados para pertencer a Deus. Fomos aceitos por Deus porque, por meio de Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação e habita em nós o Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que a gente não possa enveredar por esses caminhos. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por essa palavra. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.